Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Hoje teremos uma dose, ou melhor, overdose de Sega com a Super Game 22. E esta imagem de sapos que sim, eles lavam o pé. Está no ar mais um episódio de História Revista. Super Game de número 22, maio de 1993. Battletoads chegou ao Mega Drive e mais Tiny Toon, Master of Darkness e Flashback. Esta é uma edição em que muita coisa chegou com atraso. O primeiro jogo do dia, Ninja Gaiden do Mega Drive, é um deles. Não é uma adaptação nem do jogo do Nintendo, nem a versão do Flipper que tinha sido lançada em 1988. Mas sim um jogo totalmente novo a partir da mecânica deste, que era um beat'em up, um jogo de porrada de rua. O melhor detalhe dessa história é que esse jogo realmente não foi lançado. A Ação Games falou em sua matéria que se tratava de um protótipo, aquele que é mandado para a imprensa. O jogo não estava completo, eles tinham que falar isso e fazer só um preview. O jogo foi cancelado antes de ser finalizado e tudo o que se acha dele aí pela internet é dessa versão inacabada. Battletoads, mais um atrasildo. A versão do Mega Drive é quase que uma conversão direta do jogo do Nintendo, quase nada mudou mesmo. Dá para notar uma leve melhora nos gráficos e a dificuldade foi diminuída, o que era uma das marcas do jogo, mas também o seu maior problema. Também disponível para o Game Gear e o Game Boy. E chega a hora da Konami brilhar. Tiny Toon, o desenho virou jogo em grande estilo. Nessa época foi lançado um caminhão de jogos da franquia, todos pela Konami, todos eram muito bons. Esse aqui do Mega Drive era um jogo de ação e plataforma que ia no esquema do Mario, de pular em cima dos inimigos e avançar pelo mapa com password. Segundo a análise, esse jogo tem 4 MB de memória. Battletoads também tem 4 MB de memória e vejam só a diferença que faz o mesmo tipo de recurso na mão de empresas diferentes. Tem que falar mais nada. Batman, o Retorno do Coringa. Esse também é uma conversão do jogo de Nintendo para o Mega Drive, mas diferente do que fizeram no Battletoads, esse jogo não melhorou em quase nada, fora os gráficos. Na verdade, depois de jogar a primeira fase, a paciência de qualquer um já falou tchau e foi embora há muito tempo. Esse jogo é completamente dispensável. Aqui nessa página podemos ver um exemplo de como eles tentavam empurrar uma superioridade da Sega de uma forma ou de outra. Double Dragon 3 do Mega Drive foi uma conversão quase perfeita da versão do Flipper, o que era uma coisa que não acontecia todo dia nessa época. Mas o problema aqui é que a versão do Flipper é um jogo extremamente mal feito, mal acabado, tem gráficos ruins, a animação é ruim, o som é ruim, a jogabilidade é lenta e travada. Aquele jogo é um completo erro, todos os envolvidos deviam ser jogados na cadeia. Para não falar todas as coisas que estragaram esse jogo, vamos ficar só no maior bug de todos, que foi perfeitamente levado para a versão do Mega Drive. Quando o jogador derruba um inimigo, logo que ele se levantar, ele vai te derrubar, e nada pode ser feito para impedir que isso aconteça. E isso é uma coisa que vai se repetir com cada inimigo que aparecer no caminho até o final do jogo. Uma verdadeira vergonha que sujou o nome da série. O Nintendo 8-bits teve uma versão muito diferente dessa e o Super Nintendo ganhou a sua versão alguns meses depois. O Super Double Dragon, um jogo criado do zero e muito melhor do que essa coisa mal feita que festejaram tanto aqui. Não jogue. Outlander, esse foi um jogo que muitos consideraram como sendo o Mad Max com outro nome. Tá tudo lá. Deserto, futuro depois do apocalipse, radiação, racionamento de comida e combustível, gangues e perigo na estrada. A maior parte do jogo se passa dentro do carro. Primeiro se dirige por um tempo e quando der a seta é hora de encostar e descer na cidadezinha. Aí vai andar para lá e para cá um pouco e vai achar energia, munição e mais combustível. Pode parecer, mas o jogo não é tão variado assim. Justamente por ser longo, ele fica repetitivo. Mas para evitar jogatinas muito longas, colocaram passwords pelo menos. Esse jogo também foi lançado para o Super Nintendo e mudaram que agora a visão do carro é externa e o jogador aparece de óculos quando morre. E a partir daqui tem a primeira parte de um detonado de Flashback. Jogo que faz parte do top 10 de qualquer jogador dessa época. Se trata do estilo plataforma cinemático, o mesmo que já conhecemos de Prince of Persia, Blackthorn e Out of This World. Um jogo mais sistemático onde cada movimento é friamente calculado. O protagonista é Conrad, ele descobriu um plano de invasão alienígena e agora é um homem procurado.
O jogo começa depois de uma incrível cena de fuga que acaba na selva de uma das luas de Saturno, um cenário incrível que enche os olhos e dá o tom do que podemos esperar desse jogo. A trilha sonora é discreta, toca mesmo uma musiquinha só nos momentos certos e é marcante. Um jogo maravilhoso que vale ser revisitado a qualquer momento. Foi lançado ao longo do tempo para vários sistemas, as mais avançadas melhoraram a qualidade dos gráficos, dos filmes e da trilha sonora, mas essa versão do Mega Drive se mostrou acima da média. Teve uma sequência lançada um tempo depois nos 32 bits que se chamava Fade to Black, não fez muito sucesso. E antes da sua produtora falir, em 2003, um remake para o Game Boy Advance estava sendo desenvolvido, mas não foi acabado. O nome dele é Flashback Legends, um grande clássico. Rola lá fora eram as notícias internacionais. A primeira nota fala de jogos eróticos que foram lançados no Japão. Quase todos eram jogos de nave que entre as fases mostravam imagens estáticas como essas que tem aqui. Mas não são nem dignos de nota porque eram jogos muito ruins e genéricos, todos eram iguais. A Konami criou seu novo herói, o Gambá Sparkster, que viria a estrelar o jogo Rocket Knight Adventures. E ia virar um clássico dentro de pouco tempo, esse jogo é muito bom mesmo. Disponível para o Mega Drive e Super Nintendo e, recentemente, lançaram uma versão em alta definição. Um chip Super FX para a Sega. Depois do sucesso do Star Fox pela Nintendo, a Sega já armava sua resposta com um Sylphid. Também um jogo de nave com gráficos poligonais, só que mais tradicional. Não era daquele estilo do Star Fox, era um joguinho de nave do jeito que a gente conhecia. O que ninguém nunca falou sobre esse jogo na época foi que ele era uma adaptação de um jogo de computador que tinha sido lançado em 1986. Já estava atrasado 7 anos, olha só mais um. Todos os anúncios diziam que o jogo era uma novidade. Realmente era em 3D, mas só as naves. O cenário que passa ao fundo não é gerado em tempo real, é um vídeo. Coisa que realmente era uma inovação em 86, mas agora não era mais. Mesmo com esse porém, Sylphid é um jogo excelente. É difícil comparar com o 3D do Star Fox, já que ambos usaram polígonos e fundo falso. E são estilos diferentes. É mais ou menos o que faziam na época da Guerra Fria com a corrida armamentista. Sempre alguém tinha uma arma melhor que o outro e assim foi a guerra dos 16 bits. Mas no final o Star Fox foi o que se saiu melhor. Em 2002 lançaram outro que era metade sequência e metade remake para o PlayStation 2. Sylphid The Lost Planet, não relacionado com aquele Lost Planet da Capcom. Nessa página tem algo que pode ser um momento histórico, a primeira imagem do Street Fighter 2 do Mega Drive. É uma página inteira só para mostrar essa foto e comparar com o jogo do Super Nintendo. Como uma versão do Mega Drive já mostra que é melhor só porque tem a lua do cenário do Rio. Mas, como falamos lá no episódio 7, no final do texto tem o aviso de que o jogo foi adiado mais uma vez. Veja o link na descrição do vídeo ou aqui no meio da tela, é só clicar. Episódio 7. Time Goal no Mega CD. Um jogo diferente dos outros jogos filme porque esse era bom. Era o esquema do Dragon's Lair, que era um desenho animado passando, as coisas aconteciam e o jogador tinha que dar o comando certo na hora certa conforme as indicações na tela. Esse jogo foi produzido pelo Wolf Team, que também fez Road Avenger e Cobra Command. Todos esses jogos são originalmente de 85 e 86 no Flipper, e todos fizeram muito sucesso a cada relançamento. E podem ser encontrados hoje em dia em versões de alta definição para o seu celular. E aqui tem lugar também para um lançamento da Sega no Flipper. Stadium Cross, uma corrida de motocross com os combates de road rash, o cara podia dar soco pro lado. E nesse aqui a Sega ainda usou a sua antiga placa em que faziam esse efeito falso de 3D com muito efeito de escala nos objetos. Coisa que funcionava muito bem, como nós vimos em Red Mobile, ou então dava uma coisa muito esquisita como o Power Drift. Esse foi um dos últimos lançamentos com esse tipo de gráfico. Pouco tempo depois começaram a fazer jogo 3D de verdade com a placa Model 1 que nos deu jogos como Virtua Fighter. Mais alguns lançamentos e, curiosamente, Streets of Rage 2 do Mega Drive ficou renegado à seção de notinhas rápidas. Talvez eles tenham achado que já falaram o suficiente desse jogo numa outra edição quando mostraram o protótipo, um que só tinha a primeira fase do jogo. E aqui na outra página tem a propaganda com essa arte que até hoje eu não consigo entender. O Max não é careca, nem a Blaze usava essa roupa, enquanto que o Axel e o Sammy estão desenhados direito. Alguém explica isso? Aí depois veio o detonado de Master of Darkness, o clone do Castlevania que lançaram para o Master System. Até o último chefe é o Drácula, tá tudo aqui. E depois disso tem uma sessão rápida de cartas que complementa do começo da revista, e depois é o final dessa edição e o episódio de hoje.
uma overdose de cega e forçação de barra. Muito obrigado a todos por sintonizarem nosso programa e siga-nos também no Twitter e no Facebook. Lá você saberá em primeira mão quando chegar mais alguma novidade. Abraços a todos e até a próxima.